Glória a Deus. Graça e paz. Igreja do Avivamento. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós não duvidamos, Senhor, da tua bondade. Nós declaramos, Senhor, a bondade deste dia. Nessa festa de Purim, Senhor, nós declaramos, nós reconhecemos que o Senhor é fiel ao teu tempo. E que a tua bondade, enquanto nós formos fiéis ao Senhor, enquanto nós nos esforçarmos para obedecer os teus princípios, enquanto nós nos achegamos ao Senhor, enquanto nós estamos nos desviando do mal, nós cremos, Senhor, que a tua bondade e a tua justiça nos seguirás, nos seguirás. E na tarde deste dia, Senhor, nós vamos ao Senhor pelo privilégio de estar na tua casa, pelo privilégio, Senhor, de cantar louvores a ti, de celebrar o teu nome, celebrar a tua presença, porque só o Senhor pode mudar o nosso destino, a nossa sorte, a nossa história, se nós tivermos atitudes de fidelidade e de honra ao Senhor. Deus, queremos que o Senhor inicie a tua palavra no nosso coração, Senhor. E já é palavra de gratidão, palavra de gratidão, porque assim como está na tua palavra, no Salmo, que diz: ora, diga Israel, se não for o Senhor que tem estado ao nosso lado, os nossos inimigos já teriam nos sucumbido, já teriam nos devorado. Mas o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, o Deus de geração, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. E nós louvamos, Senhor, e celebramos ao Senhor nesta festa de Purim. Nos alegramos, porque toda a forca que foi projetada para nós, nela mesma o Senhor tem feito todos os nossos inimigos serem enforcados. Porque o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor vê tudo que está em oculto. E o Senhor mesmo entra na providência por amor àqueles que têm uma aliança contigo e que honra a aliança que o Senhor estabeleceu. Muito obrigada, Deus, porque nós temos caminhado, Senhor, na tua direção. Nós temos caminhado, Senhor, pelos teus princípios e propósitos, Senhor, e não abriremos mão disso. Obrigada, porque a tua palavra mesmo diz: de Israel, de Jerusalém virão os princípios. Jesus veio de lá, Jesus veio daquele lugar, e no Senhor e na tua palavra nós firmaremos, nós continuaremos, custe o que custar. O Senhor nos dará vitória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esther, capítulo 9. Nós fomos desafiados a lermos mais uma vez o livro de Esther no mês de fevereiro, para que agora em março nós pudéssemos estar lembrando de toda a história, de todos os feitos do Senhor, através deste episódio, mais um episódio na vida do povo de Israel. E nós vamos falar sobre a instituição dessa festa, que está em Esther 9, versículo 20, que diz assim: e Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rio Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem
o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mês de todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos. Diga, os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e eu também terei repouso de todos os meus inimigos. E o mês esse lhes mudou de tristeza em alegria. Diga, o Senhor muda dias de tristeza em dias de alegria na minha vida, e de luto em dias de festa, para que eu fizesse em dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. E os judeus encarregaram-se de fazer o que já tinha começado, como também o que Mardoqueu lhe tinha escrito. Porque Amã, filho de Hadata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado sorte, isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas, vindo isso perante o rei, mandou ele que cartas que o mau intento que Amã formara contra os judeus se tornassem sobre a sua cabeça, pelo que penduraram a ele e aos seus filhos uma forca. Por isso, aquele dia chamam Purim, do nome Pur, assim também por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, do que lhes tinha sucedido, confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua descendência e sobre todos que se achassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme ao que se lhe escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado, todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua descendência. Poder citar, dando glória a Deus, dando glória ao nome do Senhor, amém? Queridos, nós conhecemos o que já aconteceu, o que aconteceu ao povo de Israel nesse período em que se instalou, depois que Deus deu descanso ao povo de Israel dos seus inimigos e daqueles que intentaram o mal contra o povo de Israel. E o que é que nós ocidentais, o que é que nós evangélicos, o que é que nós, Igreja de Cristo Jesus, o que é que nós brasileiros temos a ver com isso? Nosso Senhor, nosso Salvador, veio dessa descendência, veio do povo de Israel. Essa é uma igreja de Cristo Jesus. É uma igreja de Cristo Jesus. Está firmada nos princípios de Cristo Jesus. E tudo aquilo que diz respeito ao povo de Israel traz uma revelação para nós que somos discípulos de Jesus. E nós sabemos, e a Bíblia nos conta no livro todo de Esther, que houve uma festa que o rei Assuero era um homem muito poderoso, era um rei que estava acima de 127 províncias, na média da Pérsia. Foi um homem que passou na história da humanidade, teve seu nome escrito não somente na Bíblia. Eu quero lembrar para mim e para você que a Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia é uma carta de amor à humanidade. É um manual de conduta para todos aqueles que querem viver bem nessa terra e passar a eternidade também com Cristo Jesus. Então a Bíblia diz que o rei Assuero era um homem muito rico, tinha um poder muito grande, né? Aquelas províncias enormes. E houve um dia que achou por bem chamar todos os príncipes das províncias e celebrar, comer, beber, estava tudo liberado.
para todo mundo comer quantas vezes e repetir quantas vezes quisesse. E por dias ele fez isso. E a Bíblia diz que houve um dia em que o rei chamou a sua esposa, a Rainha Vasti, para que ela se apresentasse na presença dele. E para que todos pudessem conhecê-la e ver como era uma mulher bonita. Aquele homem tinha o prazer que aquela esposa estivesse ao lado dele. Chamou, só que aquela mulher, de forma insensata, não quis, não desejou, não foi ao convite do rei. E a Bíblia diz que por causa disso, por causa da falta de honra dela ao seu esposo e ao seu rei, aquele reinado dela foi tirado. E a Bíblia diz, e aqueles que leram a história, gostaram da história, fala que uma mulher judia foi colocada no lugar daquela mulher. Uma outra mulher foi coroada e colocada no lugar da Rainha Vasti. A Bíblia diz que aquela mulher era judia, ela foi criada por um parente seu, por um primo. Só que aquele primo disse a ela: não diga que você é judia, não diga que você é Israel, porque Israel tinha sido levado cativeiro para aquele lugar, estava como escravo. Então, em todos os lugares daquela província haviam judeus, dentro do palácio haviam judeus, no serviço do rei haviam judeus, em todas as províncias do território da Média e da Pérsia haviam judeus. E por prudência, Mardoqueu, tio de Esther, disse: não fale, não declare a sua geração, não declare a sua nacionalidade. E aquela jovem, dentre tantas meninas, dentre tantas jovens, foi escolhida e foi colocada como rainha. E a Bíblia diz que houve um dia que Mardoqueu, filho de Esther, estava, como de costume, no pátio do palácio, e ouviu uma conspiração, dois homens simulando a morte do rei Assuero. Rapidamente foi entendendo o intuito daqueles homens. Mardoqueu foi e entregou a conspiração. Denunciou os rebeldes, os que estavam ali conspirando contra, não somente contra a autoridade do rei, estavam conspirando para matar o rei. E foi denunciado, dois homens foram mortos. Só que a Bíblia diz que não foi feito, nem não foi dada nenhuma recompensa ao rei por esse grande feito de livramento da vida do rei. O tempo passou, e logo depois que Mardoqueu descobriu esta conspiração, a Bíblia diz que havia um homem que ele era o maior de todos os príncipes das províncias. Que ele era príncipe das províncias. E o rei Assuero colocou ele como o maior de todos, o exaltou sobre todos os príncipes das 127 províncias. E foi pelo edito do rei, pelo mandato do rei, pelo decreto do rei, que todas as pessoas reverenciassem Amã quando ele passasse. E ele passava e as pessoas reverenciavam, se prostravam diante de Amã. E o tempo passou. Mas haviam dois homens que chegaram para Amã e disseram: você já percebeu que Mardoqueu ele não se prostra diante de você? Você já percebeu que quando você passa, Mardoqueu ele não reverencia você? E aquilo feriu o orgulho de Amã. E Amã deixou que o seu coração se enchesse de ódio, não somente contra Mardoqueu, mas contra todos os judeus. Todos os judeus, assim como Amã, assim como Mardoqueu era judeu. Então ele decidiu fazer alguma coisa. E compartilhando o que estava acontecendo com a esposa e com dois outros ditos amigos, foi sugerido que fizesse uma forca para cortar Mardoqueu. Só que esse intuito foi chegado ao conhecimento de Mardoqueu. E Mardoqueu imediatamente mandou recado para Esther e disse que ela precisava fazer alguma coisa, e ela temeu.
porque ela não podia entrar na presença do rei se ela não fosse chamada. Ela ficou com muito medo. Ela ficou com medo de morrer, mesmo sendo esposa dele. Só que ela tomou uma atitude, porque Mardoqueu disse a ela: não fique achando que se os judeus forem mortos, não fique achando que por você seja o dia que o seu rei, o seu marido não saber, não fique achando que você vai ter o caminho. E ele disse: eu creio que foi por esse tempo, foi por causa disso que Deus permitiu que você se tornasse rainha. Falou para ela da responsabilidade que ela tinha diante de Deus, diante do povo de Israel que habitava naquelas portas. E aquela mulher, mesmo diante, certamente, ainda da sua pouca idade, mas confiando no Deus de Israel, no único e verdadeiro Deus, disse: levante então, diante de todos os judeus, levante jejum e humilhação diante do Senhor, para que eu entre na presença do rei e eu não seja morta. Ela assumiu uma atitude, ela tomou um posicionamento, não somente pensando nela, mas pensando em toda a sua geração, pensando em todos os seus irmãos, né, compatriotas. E a Bíblia diz que Esther organizou 2 jantares e convidou o rei e convidou Amã. E no segundo jantar foi que ela revelou o propósito de Amã, de exterminar todos os judeus. E a Bíblia diz que o rei Assuero, ele ficou tão indignado, né, que ele saiu daquele lugar. E ele, diante da denúncia, ele ficou assim, completamente surpreso, porque era uma pessoa de extrema confiança do rei. De extrema confiança do rei. A Bíblia diz também, irmãos, que por causa desse tempo já tinham sido enviadas cartas para que isso acontecesse, para que o povo judeu fosse exterminado. E Esther muito se preocupou com essa situação, né? E nós vimos a coragem daquela mulher diante do desafio, diante do rei, diante daquele homem também que para o rei era um homem de referência. E a Bíblia fala de situações que nós podemos enfrentar na nossa vida, de surpresas, né? E nós podemos enfrentar na nossa vida, mas Esther, ela confiava no Senhor. Ela confiou o tempo todo no Senhor. Ela entrou em jejum, ela entrou em oração. Ela sabia que pela sua própria força, pela sua sabedoria humana, ela não poderia fazer nada. Mas ela confiou no Senhor e no poder da oração e do jejum. É muito interessante, irmãos, quando nós vemos essa história, a história que aconteceu com o povo de Judeu. E a festa de Purim em Israel, ela é comemorada com máscaras, né? As pessoas saem às ruas usando máscaras. E parece, para nós ocidentais, parece que eles estão celebrando o carnaval. Mas eles não estão celebrando o carnaval. Eles saem com serpentes, com confetes, né? E serpentinas e músicas pelas ruas, com bandas pelas ruas, mas eles não vão, eles estão ali, mas não são com roupas sensuais, eles não estão com atitudes profanas, nada disso. Eles estão celebrando ali a presença do Senhor no sentido do livramento que o povo de Israel teve de ser exterminado. Então a festa de Purim significa sorte, a mudança da sorte. O povo de Israel, ele iria ser exterminado, porque a maioria do povo, havia alguns que foram espécies sim, mas a maioria estava naquela região, porque eles foram levados cativos. Então, se todos eles fossem exterminados, o povo de Israel todo seria exterminado. Não haveria mais o povo de Israel. Poderia Deus suscitar outra descendência? Deus é poderoso para todas as coisas, mas aprove ao Senhor não deixar que aquele povo fosse sucumbido
Por quê? Porque Deus é fiel. Deus, Ele não compactua com desonra, nem com rebelião. E nós precisamos entender sempre isso, gente. E por que as máscaras? Porque a máscara de Amã caiu. A máscara de Amã caiu. E eu quero declarar para mim e para você que toda máscara que Satanás está forjando, toda força que Satanás está forjando, está preparando para mim e para você. E na mesma força ele vai cair. Na mesma força ele vai cair. Né? Nós passamos por tribulações, nós passamos por lutas, por desafios humanos aqui nessa terra, mas faz parte, porque poderoso é o nosso Deus para nos dar vitória sobre todos os inimigos que se levantarem contra a nossa vida, a nossa casa, a nossa geração, contra o nosso ministério, em nome de Jesus. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eles venceram os inimigos. Agora, queridos, é muito interessante. As cartas tinham sido liberadas. E a vontade, no caso, o decreto do rei, que tinha sido assinado com o anel do rei, e a mãe tinha liberado, ela não poderia voltar atrás. Simplesmente, Esther falou com o rei, foram escritas outras cartas. Para quê? Para dar a liberdade, para que cada judeu, dentro da sua casa, dentro do seu território, pudesse guerrear contra o inimigo que chegasse para o mundo. Eu quero te dizer que para toda vitória você precisa lutar. Não é porque Deus está com você que virá tudo de graça, que vai virar tudo de forma fácil. Não é isso. Não é dessa forma. A Bíblia diz que nós militamos com armas espirituais. Espirituais, elas não são visíveis, mas elas são poderosas em Deus. Elas são poderosas em Deus. Mas nós precisaremos lutar, nós precisaremos confrontar o inimigo, nós precisaremos tomar atitude como Mardoqueu, né? De chegar e de se expor e dizer que existem dois homens aqui, que estão tentando matar o Senhor. E eu quero te dizer que Deus não vai esquecer de você, porque Deus não esqueceu de Mardoqueu. A Bíblia diz que o rei, naquele dia do jantar, ele ficou tão impactado com o que estava acontecendo, que ele não conseguiu dormir. Ele não conseguiu dormir. E Deus fez com que ele lembrasse. Ele teve um sonho, com que ele lembrasse. Veio à sua mente sobre a conspiração que tinham feito contra ele. Quando foi no outro dia, perguntaram para ele, o que foi feito daquele homem que denunciou a conspiração contra a minha vida? O que foi feito com aquele homem que descobriu que era seu homem? E as pessoas responsáveis foram lá e pegaram o livro e registraram todos os feitos, todos os acontecimentos daquele rei e descobriram que nada tinha sido feito para Mardoqueu, na vida de Mardoqueu. Nada foi dado em troca, nada foi recompensado por algo tão tremendo que aquele homem fez. E aí o rei Assuero chegou para Amã e perguntou para ele: o que você acha, Amã? Deus falava assim: o que você acha que eu devo fazer com um homem a quem eu desejo honrar? O rei perguntando a Amã. E Amã disse: olha aí, eu acho que o Senhor deve vestir ele com a sua roupa. Eu acho que o Senhor deve pegar a sua coroa e botar na cabeça dele. Eu acho que o Senhor deve pegar esse homem e fazer ele assentar no seu cavalo real, e mandar que seja levado por todas as províncias do seu reino, dizendo assim, aclamando em grande voz: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Assim se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar. E aí o rei olha para Amã e diz:
vai lá e faça tudo isso que você falou e não tire nenhuma palavra, não tire nenhuma coisa que você acabou de falar. Vá lá e faça ao judeu Mardoqueu. Eles, eu quero te dizer que Deus não esquece de você. Quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós damos essa palavra, esses princípios aqui de fidelidade, de honra, de gratidão, o Senhor não nos deixa esquecer. Deus, Ele é justo. Agora, tudo acontece no tempo de Deus. Eles imaginam se Mardoqueu ficasse murmurando: Deus está vendo aí? Eu salvei a vida do rei. E se ele estivesse falando com ele mesmo? Imagina se ele começa a murmurar. Se ele começasse a murmurar, ele começasse até a falar a outras pessoas: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu salvei a vida do rei. Não tive nenhuma recompensa, não fui honrado em nada, não tive nenhuma visibilidade, não fui colocado nisso, não fui colocado naquilo. Deus não se agradaria, porque aquele que a si mesmo se exaltar, o Senhor, Ele vai abater. Mas a Bíblia diz que aquele a quem si mesmo se humilha, o Senhor vai honrar. O Senhor vai honrar. Aquele que busca honra humana, ele é frustrado. Ele é uma pessoa frustrada. Por quê? Porque o ser humano não pode corresponder ao que nós queremos, porque o ser humano ele é limitado. Mas quando nós fazemos primeiro, porque é justo, era justo Mardoqueu informar da conspiração, era justo. Era bom, era para o bem do rei, sim, é para o bem. Era bom, por que não ia informar? Por que não informar isso? Algo seríssimo dessa forma. Mardoqueu não sabia se o rei iria confiar nele, se o rei iria acreditar nele. Mardoqueu não sabia. Mas ele foi posicionado como um homem de Deus, como um homem que temia ao Senhor, como um homem que sabia o que era honra, o que era lealdade. Ele foi e falou, e declarou a conspiração. E ele, pela sua humildade, ele não murmurou, ele não quis reconhecimento, ele não quis reconhecimento do rei, ele não quis reconhecimento de ninguém. Mas houve um dia que o Senhor fez com que o próprio rei lembrasse de Mardoqueu. Lembrou do que Mardoqueu fez. Lembrou do que Mardoqueu fez. Muito interessante. O pastor ele falou que um dia uma pessoa disse para ele: pastor, quem não é visto, não é lembrado. E ele disse que ele ficou com aquilo na cabeça, na mente, remoendo naquilo, porque a pessoa estava falando que ele precisava estar mais nas mídias, ele precisava aparecer mais. E ele disse que aquilo incomodou tanto, porque ele não tinha o intuito de se fazer, de ter fama, de se fazer grande nessa terra. E ele disse que Deus falou para ele: quem anda comigo nunca é esquecido por mim. Quem anda com Deus nunca é esquecido. Glória a Deus. Então nós precisamos entender o que a festa de Purim significa. A festa de Purim é uma celebração ao Deus que pode mudar nossa história, ao Deus que muda decreto, ao Deus que muda circunstância, ao Deus que mesmo na iminência, irmãos, estava perto de todo o povo ser destruído. Deus moveu o céu, Deus moveu a terra, para que os propósitos dele continuassem a ser cumpridos na vida do povo de Israel, na vida de Esther, na vida de Mardoqueu, na minha vida e na sua vida. Nós precisamos cada vez mais temer ao Senhor, celebrar o Senhor. E Purim fala sobre isso.
fala sobre celebração, sobre alegria e sobre triunfo, sobre inimigos, sobre os inimigos, sobre Satanás, sobre Satanás. A forca de Satanás já está preparada. Você pode dar glória a Deus por isso? A forca de Satanás já está preparada. Então eu gostaria de compartilhar também algumas lições que nós podemos celebrar ao Senhor em público. Nós devemos celebrar o Senhor e reconhecer que nós precisamos ser sempre humildes. Mardoqueu sempre demonstrou a atitude de humildade. Esther demonstrou a atitude de humildade. A Bíblia fala que todas as meninas, todas as jovens ficaram por um ano sendo cuidadas para entrar na presença do rei. E quando elas estavam perto de entrar na presença do rei, elas tinham o direito de pedir o que quiserem, o que quisessem. Todas pediram o que quiseram. Esther não pediu nada. Por causa da humildade de Esther, ela foi impactada. As pessoas foram impactadas pela atitude de humildade dela, pela simplicidade dela, e o nome dela, a vida dela, caiu na graça de todas as pessoas daquele lugar, do palácio do rei, porque viram a atitude de Esther. Então nós entendemos, nós reconhecemos e precisamos entender, irmãos, hoje e sempre, em Purim, que nós precisamos ser humildes. A ruína de Amã foi porque quando ele foi exaltado, quando ele foi graduado acima de todos os príncipes, encheu o orgulho do seu coração. Queridos, aqui na terra nós temos responsabilidades. São responsabilidades. A Bíblia diz que ao que muito é dado, muito é cobrado. Mas não é para encher o nosso coração. Não é para encher o nosso coração. Jesus é exemplo de humildade, sendo o Senhor e o dono de todas as coisas. Ele se sujeitou, ele serviu, ele se humilhou, ele esteve o tempo todo na dependência do Senhor, do Pai. Ele não quis uma honra fora da hora. Ele não quis uma exaltação fora da hora, porque ele já sabia de onde ele tinha vindo, quem era ele e onde ele estava. Ele sabia que ele veio, mas sabia que ele ia voltar. Ele sabia qual era a glória que estava aguardando ele, qual era o reconhecimento, qual era o valor daquele reconhecimento junto ao Pai. Não nessa terra, não nessa terra, tudo vai passar. O reino dele é eterno. Ele não estava aberto para se corromper com as coisas da terra, deste mundo, para ser exaltado aqui. Não. Ele desejava ser honrado pelo Senhor. Ele desejava ser honrado por Deus, pelo Pai, no que ele tinha que cumprir. No que ele tinha que cumprir. Então nós precisamos nos examinar e examinar o nosso coração, não deixar que o orgulho encha o nosso coração. Outra lição é que nós precisamos honrar sempre a Deus e as pessoas, e não deixar, não deixar que esse orgulho encha o nosso coração. Amã, ele foi colocado acima de todos os príncipes, de todos os príncipes. Ele tinha reverência de todo o reino, exceto do rei e da rainha. Mas de todo o reino, Amã tinha a reverência. Mas por causa de um homem, apenas um homem, que não se prostrava, não se reverenciava, por quê? Porque ele era judeu. Ele era fiel à lei de Deus. Mardoqueu sabia, os princípios da palavra era não se prostrar, a não ser diante de Deus.
e por causa dos princípios, da firmeza dele, da coragem dele, isso aconteceu. Porque tudo isso somente vai acontecer para ser revelado o coração de Amã e para ser revelado o coração de Deus que pode fazer todas as coisas. Amã tinha a reverência de todos, mas apenas um que não se prostrava e incomodou. Por quê? Porque ele deixou ser levado pelo orgulho. Ele deixou ser levado pelo orgulho. E ele descobriu a nacionalidade de Marduk. Ele disse: não somente ele que não se prostra diante de mim, mas todos os outros, a sua nacionalidade celestial. Olha que nível de orgulho uma pessoa pode chegar, apenas porque uma pessoa não se prostrava diante dele, não reverenciava a sua autoridade. É muito desafiante isso, irmãos. É muito desafiador para todos nós. Nós precisamos ter cuidado com os conselhos das pessoas que estão ao nosso lado. A Bíblia diz que a esposa e os amigos apoiaram, sugeriram ali, endossaram aquele propósito de enforcar Marduk. Nós precisamos ter cuidado com os conselhos das pessoas que estão do nosso lado. Nós precisamos também, irmãos, outra lição, e nós precisamos também entender, saber que Deus é justiça. Deus é justiça. Deus não vê o que nós vemos. Nós não vemos o que Deus vê. Nós não ouvimos o que Deus ouve. Mas Deus, Ele é justiça. E Ele fez com que também a máscara de Amã caísse. Porque Deus não compactua com injustiça. Seja lá da parte de quem for. Seja lá da parte de quem for. Deus não compartilha. Deus não comunica com a justiça, porque Ele é justiça. Então, porque Deus é justiça e Deus também é honra. Queridos, o reino de Deus, ele está estabelecido por justiça, ou seja, o que é justo, o que é digno, na ótica dele, não é na nossa ótica. Não é na nossa ótica, é na ótica dele. O reino de Deus está estabelecido em justiça e honra. Deus não compactua com injustiça nem com desonra, seja lá com quem for. Se alguém fez alguma coisa contra você, vá ao seu irmão, converse. Esta Bíblia diz assim: vá ao seu irmão, converse. Se ele mudar de ideia, você vai ao seu irmão. Se você não conseguiu que ele mudasse de ideia, explicou, justificou, seja o que for, vai e leve duas testemunhas da igreja para saber o que está acontecendo. Mas se depois disso não conseguir, mas que as coisas precisam ser esclarecidas. Deus não compartilha com desonra. Com desonra de forma alguma. O reino de Deus, ele é justiça e honra. Deus não compactua com coisas diferentes de isso. Deus, ele honra aqueles que fazem bem. Deus fez com que o rei entrasse do livramento que teve através de Marduk. Deus honra aquele que é fiel. Deus, ele revela os feitos e os intuitos do inimigo contra nós, do inimigo contra a nossa família, do inimigo contra o ministério. Deus, ele revela, e ele faz justiça. Eu quero dizer que tudo que o inimigo planejar para você, para sua casa, para seu ministério, ele mesmo cairá. Ele será denunciado. Ele não ficará oculto, ele será denunciado. O Senhor fará justiça. Eu quero te lembrar, você, quero lembrar a mim mesmo, que Deus, ele muda destino, ele muda a sorte, ele muda do mal para o bem, da maldição, ele pode transformar em bênção. Em todo tempo nós devemos confiar no Senhor, mesmo com as surpresas da vida. Vamos continuar confiando no Senhor. Vamos continuar confiando no Senhor.
continuar confiando no Senhor. Vamos continuar conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Conhecendo e continuando a conhecer o Senhor. Siga em frente. Não desista. Com as surpresas da vida, não desista. Siga em frente. Não desista. Virão surpresas. Você ficará encantado. Você ficará encantado. Fiel ao Senhor. Queridos, eu tive uma experiência em família muito tremenda, em que uma irmã tinha perdido a mãe recentemente. Essa irmã estava à beira de uma depressão. E Deus usou